E aí, pessoal? Boa noite, tudo bom com vocês? Estão me ouvindo bem? Estamos aqui hoje para mais uma live, hoje sobre manejo reprodutivo em bovinos. Esperar todo mundo ir entrando, enquanto isso, ó, no fundo, o aguardo para a live de mais tarde de César Menotti e Fabiano. Você acha que a gente não perde, não? Como vocês estão? Tá todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo vendo direitinho? Vocês estão acompanhando as lives? Estão gostando dos conteúdos? Falem pra mim se vocês estiverem gostando ou não. Se tiver alguma dica, alguma sugestão para mudanças, estaremos à disposição de novos assuntos. E eu tô postando resumos também das lives lá no IGTV, de algumas que já passaram. Então eu peço que quem não viu, dá uma entradinha lá no meu perfil e confere o conteúdo que tá lá. Um pedacinho das lives que já passaram, o que a gente já discutiu. Eu vou ficar muito feliz se vocês falarem o que vocês estão achando de tudo isso. Vamos só esperar o Diogo aparecer por aqui. Pra gente falar. Agora pra frente, nas próximas lives, eu tô pensando em fazer temas um pouco mais específicos, não tão generalistas, mas abrangindo todas as áreas. Da produção animal, da produção, falar um pouco de capim, vamos falar um pouco de adubação de solo. Vocês acham que fica legal? Vocês gostam? O Diogo entrou aqui, deixa eu aceitar. E aí, boa noite! Boa noite, dona Rayane. Tudo Tudo bem? bom? Já tá Melhor sentindo falta agora. de mim, né? Pois é. Gente, boa noite. Obrigada, Diogo, por estar aqui. Quem não sabe, gente, Diogo foi meu professor, né? Lá em Castelo. Perturbei muito ele durante anos, ele também me perturbou durante anos, né? E hoje, graças a Deus, a gente é colega de trabalho, trabalha muito junto, a gente não perdeu esse laço. E tem muitos projetos para frente. O Diogo é médico veterinário, formou em Castelo, me corrija se eu estiver errada, formou em Castelo, fez mestrado, doutorado por Viçosa, atualmente professor multidisciplinar de multifaculdades, que ele está em Castelo, está em Santa Teresa. Cadê o pessoal de Castelo? Avisa que quem está aqui de Castelo, quem é de Santa Teresa, quem é da ESF, quem é aluno, vai avisando aqui para a gente saber. Foi ex-secretário de Agricultura em Castelo. Foi ex, né? Se não estou enganada. E Sim. mais um monte de projetos que o Diogo está sempre fazendo aí. Também ainda continua dando assistência, né, às propriedades rurais, tanto de corte como de leite. E mais um monte de coisa que ele vai contar aí melhor para vocês. Então, seja muito bem-vindo, Diogo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de manejo reprodutivo, de uma forma bem básica. E a gente está disposto a responder as perguntas de vocês. Então, qual for a pergunta, vocês vão enviando para a gente, que a gente vai tentar ir respondendo, tá bom? Isso aí. Rayane, obrigado pelo convite. Tenho acompanhado aí o seu canal, a AgroLive. É um sucesso. Todas as terças e quintas aí, você prestigiando um pouco de todos nós que fazemos parte do agro, tanto médicos veterinários, zootecnistas, agrônomos. É um sucesso o seu canal e é um privilégio para mim estar aqui falando com você hoje. Muito obrigada. Conta pra gente, Diogo, como você fez para chegar até onde você está? Quanto tempo já tem de carreira? Conta um pouquinho da sua experiência para quem não te conhece. Eu sei que a maioria aqui provavelmente te conhece, mas para quem não te conhece, apresente quem é o Diogo Vivacqua pra gente. Pois é, Rayane, o Diogo ele é nascido em Castelo, no sul do Espírito Santo, e aí eu sempre quis fazer medicina veterinária, optei, na época, a faculdade veio para Castelo, a antiga Facastelo, então eu optei por fazer a faculdade aqui. Assim que eu formei em 2005, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa fazenda, Reunidas da Alcool, na Serra. Eu fiquei 6 meses por lá e depois, por incentivo de familiares aí e amigos,
resolvi iniciar a vida acadêmica, voltar à vida acadêmica. Tentei ir para sua terra, para Campos. Fiquei 6 meses na UENF. Fiquei como aluno especial lá para tentar fazer a prova em dezembro. Eu fui em julho para lá e a prova do mestrado seria em dezembro. Mas nesse meio termo surgiu o que mudou minha vida, que foi a Universidade Federal de Viçosa. E eu passei no mestrado por lá. Então agradeci os bons momentos em Campos, mas optei por ir para Viçosa. E de lá eu fiz meu mestrado, 2007 a 2009. Nesse intervalo eu trabalhei com puberdade de novilhas da raça Gir, uma grande fazenda do Brasil, que é a Fazenda Brasília, das maiores criadoras de gir leiteiro desse país nosso, e tive o privilégio de ficar lá e conhecer e poder fazer meu trabalho de mestrado por lá. Após isso, eu fiquei trabalhando um ano, um trabalho que foi inovador, que foi uma coisa que mudou muito o jeito de eu olhar a pecuária, que foi na parte de sustentabilidade. Eu trabalhei com agroecologia, fui convidado pelo meu orientador de mestrado, chamado Antônio Bento Mâncio. Um abraço para ele. Foi um cara que mudou muito, abriu as portas para mim, me incentivou a começar a vida acadêmica para poder dar aulas. Eu lembro do mestrado, ele chegou lá e falou o seguinte: Diogo, dá aula aí para bovinocultura. Isso eu estava na Universidade Federal de Viçosa, que é praticamente assim, dentro da nossa área da medicina veterinária, a gente sabe que é Deus na Terra e a Universidade Federal de Viçosa para a gente. E aí, nesse meio tempo, eu fui dar uma aula lá. Quando eu cheguei lá para dar aula, acostumado a assistir aula com 20, 30 alunos em sala de aula, que era das faculdades particulares aí na época, chego lá na minha primeira aula que ele me pediu para ministrar para ele, tinham 88 alunos, Rayane. Eu lembro direitinho, a primeira aula minha, em 2007, que ele falou assim: Diogo, leva uma garrafinha de água de 500 ml para você molhar a boca quando você começar a falar, que pode te dar ansiedade. Mal sabia, E aí eu preparei uma aula, Rayane, de 40 slides para falar durante 2 horas. Eu sei que na hora que eu cheguei no terceiro slide, que eu fui virar a garrafinha, não tinha uma gota mais da garrafinha. É. E eu nunca mais esqueci de um aluno que levantou a mão. Na hora que eu comecei a aula, ele levantou a mão para fazer a primeira pergunta. E eu era responsável por tocar aquele assunto. E eu falei, agora ferrou. Eu vim no formato da faculdade particular, onde na época existia muita rivalidade entre faculdades particulares e as federais. E eu falei, essa turma era do 8º período. E eu vim numa faculdade que era de uma cidade pequena, uma instituição pequena, pouco conhecida. Eu fui da 4ª turma só da medicina veterinária da Facastelo. E aí, quando ele fez a primeira pergunta, e eu consegui responder a primeira pergunta, eu lembro direitinho, como se fosse hoje, eu achei o máximo aquilo por saber transmitir um conhecimento para a turma que vinha de uma base tão prazerosa e tão inteligente quando era a turma de Viçosa. E após isso, eu lembro do final da aula, o professor Antônio Bento já tinha aí seus 60 e poucos anos, ele falou assim: ô Diogo, a partir de hoje você faz o seguinte, você assume a disciplina de bovino aí, que eu já estou, ele falou desse jeito comigo, eu estou velho, tenho outros projetos de vida, você vai tocar a disciplina para mim. E a partir daquele momento, graças a ele, nunca mais parei de dar aula, 2007, 2009, e aí em 2009, esse processo do agro, da agricultura sustentável que eu falei, me botaram num projeto chamado Vacas para o Café, que foi onde eu conheci a agropecuária familiar, agricultura familiar. O que acontecia? No interior de Minas Gerais, uma cidadezinha pequena lá, Araponga, o nome da cidade, e aí os pequenos produtores, o que eles faziam? Eles tinham café orgânico. O projeto era o seguinte: eles doaram 2 vacas para cada família, com a urina e as fezes desses animais, eles adubavam o café orgânico para vender num preço muito mais acessível. Foi aí que eu comecei até a gostar um pouco mais dessa área de café, aprendi, estudar um pouco mais, e eu comecei a valorizar a agricultura familiar, que é uma coisa tão importante no nosso meio. A gente fala tanto aqui, eu vejo as suas lives, a maioria a gente falando de produção, hoje nós vamos falar de produção, mas nós temos que olhar com muito carinho para a agricultura familiar nesse país. Ela produz 70% do nosso alimento. Então, foi uma experiência muito bacana. E aí, em 2009, então eu fiquei no projeto lá. 2010, para quem acha que a vida é fácil, eu tentei o doutorado 3 vezes, Rayane. Eu tenho um tio, Marcelo Vivaco, que também é médico veterinário. Ele chegou, o que ele fez? Ele desenvolveu um produto de castração química
na época, para castrar os animais para tentar diminuir o sofrimento deles. E aí, com isso, ele me chamou para a gente desenvolver o projeto, ele fez a parte teórica e me chamou para fazer a parte a campo, castrar os animais. Depois disso, nós fomos começar a fazer, eu apresentei esse projeto para tentar entrar no doutorado. E eu lembro da banca lá, a banca, na primeira vez que eu apresentei, eles não me aprovaram. Aí passaram 6 meses, eu voltei lá, apresentei o projeto, eles de novo não aprovaram. Na terceira vez que eu fui, falei, não, aí esse projeto eu tinha ganhado. O Marcelo já tinha ido para Genebra, na Suíça, já tinha ido para Taiwan, foi o primeiro médico veterinário da história a ganhar um prêmio fora do país. Tá? Na época foi um sucesso, foi divulgação em mídias nacionais, aí, tudo quanto é lugar. Mas eu falei, não, eu voltei lá com o mesmo projeto, a terceira vez, eu sou insistente no objetivo de vida. E eu cheguei na banca, a banca já me conhecia. Eu falei, olha, de novo esse cara aqui. É a terceira vez que eu estou vindo. O projeto já ganhou o prêmio em Genebra, na Suíça, já ganhou em Taiwan, já ganhou no Brasil. E vocês, na Universidade Federal de Viçosa, que estimulam tanto a gente, como estudante, a correr atrás, a buscar novos conhecimentos, a buscar novos desafios, vocês aqui não estão acreditando num projeto que o Brasil e o mundo inteiro estão acreditando. E aí, depois disso, eu saí da banca, né? Agradeci lá o pessoal. Cheguei em casa, juntei minhas coisas todinhas, eu tinha um golzinho na época, botei tudo dentro do carro e parti para Castelo. Passaram-se 2 semanas, meu e-mail lá chegou uma cartinha falando que eu tinha sido aprovado no doutorado. E aí, depois disso, eu tive uma grande felicidade, que eu já vi ele por aí, o Luiz Brito, que é um grande amigo meu lá do Mato Grosso do Sul. Ele estudou com minha mãe em Viçosa muitos anos atrás, amigo do meu pai, e aí, o que acontece? Nós encontramos com ele ao acaso em Vitória, fui contar a história do doutorado, acho que o mundo tudo tem seu momento, sua hora para acontecer. E aí eu conversando com ele, eu falei, eu preciso de 70 bezerros machos para o projeto de castração, que eu preciso acompanhar eles com 5 meses de nascimento até o abate. Seria um projeto grande, de 2 anos e meio aí. Aí o Luiz Brito, eu não conhecia ele, tinha acabado de conhecer ele aquele dia. Ele já sabia um pouco da minha história, porque minha mãe já tinha conversado com ele algumas vezes. E ele me vira e fala assim, Diogo, infelizmente eu não tenho esses animais lá na fazenda. Aí eu falei, poxa, que pena, né? Mas eu já estava esperando isso, porque no Espírito Santo também não tinha conseguido ninguém. Para quem não sabe e está acompanhando as lives, para a gente fazer um experimento, a gente precisa de um N de animais, o mínimo. Não posso fazer um experimento com 2, 3 animais só. Preciso de um volume grande para estatisticamente consolidar aquele resultado. E aí, nessa brincadeira, o Luiz Brito me pega o telefone, liga para o vizinho dele lá e fala assim, fulano, você tem 70 bezerros Nelore macho aí, nascidos mais ou menos na mesma época? Aí eu estava do lado dele no telefone, não estava entendendo nada. Aí o cara, acho que deve ter respondido do lado de lá, tem? Então tá bom, então pode separar aí que eu vou comprar os 70 bezerros e vou mandar buscar na sua fazenda. Eu achei aquilo era uma pegadinha, Rainer. Eu falei, rapaz, esse cara é um fanfarrão, né? Isso Só já me botando ouvindo aí, esperança no meu coração. Aí mas fiquei naquela, regalei o olho e falei, será? E aí na hora que ele desligou o telefone, ele falou o seguinte, Diogo, os bezerros eu já tenho, a primeira passagem de avião para você e para o seu tio já estão garantidas. Agora é com você. E a partir dali, minha vida mudou. Fui fazer o meu doutorado lá no Mato Grosso do Sul, em Bonito, que é uma cidade aí que eu recomendo todo mundo a visitar. Eu fui a trabalho, mas um final de semana ou outro eu consegui fazer os passeios lá, o turismo rural, que é fantástico. E aí, nesse meio termo, eu já estava com outro orientador de doutorado, já não era mais o Antônio Bento Mâncio, era a professora Cristina Matos Veloso. E a professora Cristina é uma mulher fantástica, nova, com a cabeça em outro mundo. Eu conversei com ela e falei, professora, recebi uma proposta para dar aula na Multivix. Na época era Facastelo ainda. Uhum. E aí o meu tio, que dava aula na época, ele começou a sair para rodar o mundo inteiro. E ele falou, Diogo, me cobra aqui como professor substituto. Uns 2 meses aí, depois eu volto. E é engraçado que ele falou assim, pode vir para dar aula de equino, fisiopatologia da reprodução e biotecnologia. Isso na sexta-feira. Aí eu liguei para ela rapidinho, falei, professor, eu preciso ir voltar toda semana, a senhora me libera? Ela falou, olha, Diogo, libero desde que você assuma o seu compromisso e honre tudo que você vai falar no doutorado. Se tem algum problema, você tem que voltar. E aí eu fazia isso, eu ia para Viçosa no domingo
e quarta-feira à noite acabava minhas aulas do mestrado, do doutorado, eu entrava no carro e cortava para Castelo. Meus caroneiros aí que estão, já vi que tem alguns aí, sabem dos bons momentos que nós passamos na estrada durante 4 anos. O pessoal só vê as coisas boas, né, Rayane? O sufoco aí a turma não vê. Não. E depois disso, eu dava aula aqui em Castelo e fazia as coisas do meu doutorado por lá. E as coisas foram acontecendo. Aí Marcelo já não quis mais voltar. E dali eu fui ficando. Aí entrou o coordenador Felipe Berbari da faculdade. Filipão deve estar por aí. Felipe um dia me liga em janeiro. Eu estava dando aula no primeiro semestre com 3 disciplinas. Felipe me liga, Diogo, você vai dar 4 matérias de faculdade. Você vai dar tanta carga horária. Eu falei, não, professor Felipe, eu só tenho 3 horários. Ele falou, não, você tem 4. Eu falei, não tem. Ele falou assim, quem é o coordenador? Sou eu ou você? Aí eu, na hora, fiquei meio assustado. Você vai dar bovino para mim, esse semestre vai lecionar bovino. E dali para cá, já não parei mais. Depois disso, ou esse ano, infelizmente é um ano do corona aí, que está estragando muito a vida de muita gente, mas para mim é um ano muito marcante. Eu estou completando 15 anos formado em medicina veterinária, em dezembro, dia 16 de dezembro eu completo. Completei 10 anos de 5 de Facastelo e agora 5 de Multifix. Completei agora em março, dia 19 de março. E em julho agora eu também vou estar completando um ano um dos novos projetos que eu fiz, que foi a ESFA, a faculdade lá de Santa Teresa, que também é outro caminho, uma coisa bacana que aconteceu na minha vida. E é isso, a gente começa a história por aí. É isso aí. Tem vários alunos aqui te prestigiando. Ó, gente, ele não vai dar ponto para ninguém que está participando, tá? Vocês nem precisam, porque ó, não rola, não. O Diogo também, gente, sempre foi muito incentivador em participação de eventos, em todas essas questões. Então, é bem bacana, é uma pessoa que incentiva muito isso. Ele tem um lado político nato nele, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução. Diogo, fala pra gente quais são as principais, qual o principal maneira, o primeiro, assim, que você imagina, quando um proprietário tem uma propriedade rural, pequena ou grande, independente do que seja, o que é a primeira coisa que não pode faltar para ele ter um manejo reprodutivo bom? Aí, antes de eu falar isso, deixa eu só responder um negócio aqui, que você sabe que a live, o bom é que o pessoal vai mandando mensagem, né? Eu estou vendo aqui o Marquinhos. O senhor Diogo, ajeita a postura um pouquinho aí. Vou falar com ele que eu improvisei um sofá aqui em casa, puxei para botar atrás dos quadros, que eu particularmente gosto muito, e para o som ficar melhor, se eu encostar muito, eu vou ficar muito longe de vocês. Então, desculpa aí, tá um pouco encurvado, mas apesar da idade, a coluna aguenta aí uma horinha de lado aí. Uma horinha assim, né? É só para mostrar a decoração, né? Depois haja Dorflex. Aqui. Depois haja Dorflex para aguentar a coluna, mas faz parte. A idade está chegando. Brincadeira à parte, o que a gente tem que fazer para poder estruturar uma fazenda? Tá? Eu falo sempre, Rayane, que a gente tem a cultura, todo mundo, principalmente nós que gostamos de animais, primeiro a gente compra os animais e depois vai pensar o que fazer com eles. Isso é um pensamento errôneo, onde o ideal seria você planejar. Eu sempre falei uma coisa muito importante, falo sempre para meus alunos, que é a gente aprender a planejar, a ter meta. O que é ter meta? Meta é um objetivo com data programada. Então você tem que saber o que você vai fazer na fazenda, o que você quer, a fazenda para leite ou para corte. Tá? Depois disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, ter comida para esses animais. Então, eu vou ter que preparar as pastagens, porque a fonte de alimento mais barata que existe é pastagem. Eu sei que está na moda aí agora a gente falar de silagem, falar de confinamento, que é uma coisa que até aí depende do grau de tecnologia e de investimento que você tem. Mas a gente falando, nós falamos a grosso modo, a maioria do pessoal ainda é sistema extensivo, ou seja, todo mundo criado a pasto. Então, a primeira coisa é ter pasto, ter comida na propriedade. Depois, Rayane, é ter instalação. Como é que você vai mexer com gado de corte sem ter um curral firme? Ou como é que você vai tirar leite sem ter um local bom para tirar leite? Então, a gente tem que mexer, tem que programar. Primeiro, alimentação, depois, instalação. E aí entra os cuidados básicos que nós, da medicina veterinária, sabemos bem. Aí eu estou vendo um monte de amigos meus aqui. Um abraço para meus alunos da Multivix, meu abraço para meus alunos da ESFA. Minha família está aí também, o bom dessas lives aqui, a família não entende nada de pecuária, todo mundo era médico, engenheiro, oftalmologista. Minha mãe assiste todas também.
tá todo mundo me aparentado, tem um monte de amigo meu aqui que eu estou vendo também. Mas o principal é você fazer, isso tudo entra na parte mais específica, que é o manejo nutricional, é além de ter o alimento, é como oferecer esse alimento, que tipo de alimento, aquela espécie que você está produzindo na propriedade, se for bovino, ele vai comer tal alimento, se for equino, outro, se for caprino, outro. A parte da mineralização, tá? Você tem que ter cuidado com a mineralização, a quantidade correta. Depois disso, vamos para a sanidade. Que tipo de vacina que nós vamos fazer naquelas espécies escolhidas? Hoje nós estamos falando especificamente de bovinos. Quais são as vacinas obrigatórias que tem que ter na fazenda? Não tem esse negócio de, eu acho que eu vou fazer. Não, é obrigatório, você vai fazer. E tem as sugestivas, daqui a pouco a gente pode comentar alguma coisa delas, mas, por exemplo, na região do Espírito Santo, aqui onde nós estamos, região com muitas montanhas, muitas florestas, matas aí em volta, as famosas grotas, você tem presença de morcego. Então, a vacinação antirrábica, por exemplo, se torna praticamente que ela é sugestiva, mas praticamente obrigatória, porque se você não fizer, a dose ou vacina, os valores ele posso errar alguns centavos aí, custando uma média de R$ 1 por dose. Acho que nem isso. Com R$ 400 você vacina 400 animais. Tá? Se você perder um animal de R$ 2.000 com raiva, você está tomando prejuízo de... Olha o preço. E aí nós estamos falando de um animal de R$ 2.000. Pensa 10 animais com raiva na propriedade, o prejuízo que você vai tomar. Então, tem que contar que a raiva é uma zoonose, né? Não tem cura. Além de todo esse planejamento da sanidade, você tem que olhar a parte de vermifugação também, que são os ecto e endoparasitas, desde um simples carrapato, a mosca de chifre, o berne, e aí os vermes intestinais, gastrointestinais aí que nós temos também, que às vezes a gente não vê, o animal pode estar aí com a diarreia, com alguma sintomatologia, e quem não está no meio não sabe como é que funciona isso, um simples manejo sanitário resolveria. E por último, para entrar especificamente no nosso tema, que não deixa de englobar isso tudo que nós já falamos, porque se não fizer essa entrada aqui, não vai funcionar nada, é o manejo reprodutivo, que é de fundamental importância, ele vem para fechar todo o ciclo, porque o objetivo de tudo na vida é reprodução. Quem não reproduz, a espécie tende a ser extinta. Então, por isso que o trabalho de reprodução, principalmente para nós, seres humanos, que até 2050, nós vamos praticamente aí, aumentar 1/3 da população, saindo de aproximadamente 6 bilhões para 9 bilhões de habitantes até 2050. Então, nós precisamos produzir alimento. E isso a pecuária vai fazer muito bem. Você já cansou de mostrar isso nas suas agrolives aí com a galera que você convidou. A pecuária tem tudo para dar conta. O Brasil é o país mais promissor para produção de proteína. A gente sabe que nós estamos aumentando o número de bovinos. Hoje nós temos mais bovino do que brasileiros hoje no nosso país, em números. E a gente sabe, o pessoal fala muito de desmatamento das coisas, eu não vou entrar nesse mérito da questão, mas você e quem mais for da área técnica quiser pegar os artigos, sabem que a partir dos últimos anos, a quantidade de animais está aumentando e o número de pastagens está diminuindo no Brasil. Isso é devido à quantidade de animais que a gente bota por unidade animal. O que é? Uma unidade animal equivale a 450 quilos por hectare. Antigamente, a gente fazia um boi para cada 10 mil metros quadrados. Hoje, a gente coloca 8, 9, 10, depende do manejo, né? Aí eu vou deixar para os especialistas. Mas isso é sinal o quê? Que onde a gente botava um, a gente bota 2, 3, 4 bois, para resumir, para quem não quer do meio para entender. E com isso, a gente vai solucionando o problema do desmatamento. E para quem não sabe aí, quem não é do meio, quem mais protege nossas matas é justamente o produtor rural. Então, nós temos uma lei hoje que todas as propriedades têm que ter 20% de área preservada. Aí são os nossos produtores rurais que vão salvar o nosso clima no Brasil e no mundo. Exatamente. E lembrando que essa parte toda que o Diogo falou é muito importante, que o pessoal pensa que quer uma produção, mas esquece que vaca tem que comer, ela tem que ter sua manutenção, o animal, o pasto tem que estar de qualidade. Mas isso tudo a gente vai entrar em outros assuntos futuramente. Mas agora o principal, a mãe da reprodução. O que uma vaca tem que ter para ser uma boa reprodutora? Qual o manejo que a gente tem que ter com essa vaca? A gente precisa de um manejo especial com ela ou não?
Vamos lá, Rayane. Então, eu vou começar primeiro voltando para o lado do produtor e depois eu entro na área da medicina veterinária. Uma das coisas que a gente precisa definir é qual a raça do animal que nós vamos colocar na propriedade. É uma vaca de leite? Nós vamos trabalhar com uma vaca holandesa, uma vaca girolando, uma vaca pardo suíço, uma vaca Jersey? Não, nós vamos trabalhar com gado de corte, nós vamos trabalhar com Nelore, vamos trabalhar com Indo Brasil, com Guzerá. Qual a raça que eu quero e qual a finalidade da minha fazenda, corte ou leite? Posterior a isso, eu tenho que ver na fêmea se ela tem a característica de fêmea. Que é característica de fêmea? Tem que ser uma boa mãe, tem que ter uma boa habilidade materna. Primeiro, ela tem que emprenhar, né? Tem que emprenhar. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho de idades, quando vai emprenhar, quando que não vai. Mas a primeira coisa, o que é emprenhar? É ficar gestante. Estou vendo que tem um povo mais geralzão aí, então vou tentar fazer um linguajar mais informal. Ela tem que emprenhar e para isso, depois que ela emprenha, quando ela vai, a gestação do bovino dura em média 283 dias, que dá mais ou menos 9 meses e 15 dias aí. Quando ela pare, ela tem que ter os cuidados com o bezerro, ela tem que lamber a cria, ela tem que estimular o bezerro logo nos primeiros momentos a tomar o leite, que nada mais é do que o colostro, que é muito importante para levar a imunidade para esses bezerros, porque a gente sabe que a formação da imunidade justamente vai no colostro. Os animais não são capazes de criar os próprios anticorpos, eles precisam mamar o colostro, e esse colostro precisa ser consumido o mais rápido possível. A literatura fala em torno de 24 horas, eu costumo sempre falar que é o mais rápido possível, dentro da medida do possível também, porque o bezerro novinho não vai tomar os 2 litros de leite uma hora após o nascimento, ele vai tomar gradativo, mas que tome pelo menos pouquinho a cada hora. Exatamente. A outra função dessa vaca é a habilidade materna desse animal poder se nutrir e depois liberar o mecônio, que são as primeiras fezes. Quem é mãe aí sabe da preocupação quando o filho nasce, que tem que primeiro mamar e depois fazer o cocô aí. Então, na parte dos bovinos é a mesma coisa. Então, a mãe tem que ter essa habilidade materna, tem que ter caracterização racial, e aí tem que ser boa reprodutora. E aí a gente vai fazer o seguinte, como que eu vou avaliar essa vaca agora, Diogo? Então tá. Nós temos alguns critérios de avaliação. Nós temos a Epimuras. Epimuras é um método de avaliação onde a gente vai avaliar estrutura da vaca, precocidade, tamanho de umbigo, musculatura, padrão de raça, sexualidade dos animais. Tudo isso a gente consegue avaliar. Já é um critério mais técnico, né? O pessoal está aqui para poder entender. E posteriormente entra na parte que é minha área, minha paixão, que é a reprodução. O que nós vamos fazer? Nós vamos identificar se essa vaca está apta para reprodução ou não. Como? A gente trabalha com diagnóstico de palpação, tá? E aí pode ser manual ou por ultrassom. No passado recente, o diagnóstico de palpação manual era muito comum. Nós estamos hoje em 2020, Ryan, mundo tecnológico. Você acabou de fazer uma live terça-feira sobre Revolução 4.0. Então não dá mais para o médico veterinário formado trabalhar só no manual. Quem está te acompanhando tem que ver o negócio funcionando. E nada melhor que a ultrassonografia reprodutiva para fazer isso. Diogo, o que você está falando? Para que o ultrassom serve? Para que eu vou usar o ultrassom dentro da minha propriedade? Bom, você vai usar o ultrassom da sua propriedade para fazer, primeiro, o diagnóstico de gestação. Como as mulheres aí vão, quando estão desconfiadas se estão gestantes ou não, vão lá no médico, é o mesmo procedimento. Tá? Só que nos animais a gente busca o quê? Busca um diagnóstico de gestação mais breve possível, porque eu preciso saber se essa vaca está gestante ou não. Eu não posso esperar 9 meses de gestação para palpar uma vaca e falar assim, ela está gestante. Se com 9 meses ela estiver gestante, que ótimo. Mas e se ela estiver vazia com 9 meses? Na fazenda, o que gira o dinheiro da fazenda é exatamente o bezerro caindo ao pé. É o nascimento dos bezerros. Então a gente tem um diagnóstico de gestação, e aí nós temos um diagnóstico de gestação que a gente chama de DGP, diagnóstico de gestação precoce. A gente faz ultrassom aí, com 30 dias, a gente consegue dar o diagnóstico preciso. Uns vão questionar, Diogo, mas eu faço com 27 dias, 28 dias, não tem problema. Eu costumo falar que 30 dias no ultrassom é bom por duas coisas. Primeiro, que você consegue enxergar o embrião sem ter erro, e segundo, que você diminui as chances de morte embrionária aí, tá? A morte embrionária de 30 a 60 dias. É a área que você tem maior risco de perdas na parte de reprodução.
Então a gente pega aí com 30 dias, a gente consegue ver, liberou, esse animal tá prenho, vou para lá. Outra finalidade também que o ultrassom me ajuda muito, e aí na diagnóstico de palpação você não consegue perceber, são as patologias uterinas, patologias reprodutivas, desculpa, porque a gente pode pegar tanto a patologia de útero, como uma endometrite, uma metrite, até mesmo um problema ovariano aí, muito comum, que são os cistos. Tanto o cisto folicular, tá? É um folículo que cresceu, mas ele não consegue romper, então o estrógeno está lá, e uma das características aí é a vaca sempre repetindo, pode ter alguns sinais. A vaca pode repetir o cio, o que é isso? A vaca vai, a cada 21 dias, ela repete o cio. Quando ela tem cisto folicular, ela pode repetir o cio de um período mais curto do que esse, ou também ela pode apresentar o período de anesto. O que é isso? Ela não cicla, ela não demonstra. Então, vai de uma vaca a outra. E nós também temos o cisto luteal. O que é o cisto luteal? O cisto luteal é quando o folículo rompe, forma uma estrutura chamada corpo lúteo, tá? E aí esse corpo lúteo é o que vai manter a gestação nas vacas. Se ela tiver gestante, esse corpo lúteo permanece durante toda a gestação. Se ela não tiver gestante, esse corpo lúteo, através da prostaglandina, que é um outro hormônio que vai estimular, vai quebrar o corpo lúteo e começa um novo ciclo de novo. Então, esses são alguns problemas que o ultrassom pode detectar e pode te ajudar muito. Então, eu sempre falo, fazenda hoje que trabalha com nível médio e grande, tem que trabalhar com reprodução, com o médico veterinário responsável, ou a médica veterinária, né, para deixar bem claro aí para a classe, que as mulheres estão dominando o mundo em todos os setores. E aí um abraço para a nossa grande Adriane Zarte, que eu já vi que fez uma live com você, promotora aí do... A Adriane não fez ainda com você aqui, não? Não. Então convida ela, Eu que já ela fiz vale muito a convite, pena. estou aguardando. Vale muito a pena aí o manejo nada nas mãos. A Adriane tem o seu perfil de empreendedora, guerreira aí, está sempre no campo e faz um trabalho muito bacana. Então, essa é a principal finalidade do uso do ultrassom. Eu vi ali que o pessoal pediu para falar de estação de monta. Rapidinho aqui, só para aproveitando as fêmeas. O que é estação de monta? Estação de monta nada mais é do que a gente fechar um período, por exemplo, de outubro a fevereiro, você coloca os touros no meio da vacada e deixa cobrir. Ou também a gente pode, em vez de colocar o touro, dependendo da fazenda mais significada, a gente usar a inseminação artificial. Para que isso? Para poder facilitar o nascimento dos animais na mesma época. E aí, então, na hora que os bezerros estão nascendo, a gente consegue observar, fazer manejo de cura de umbigo desses bezerros, fazer um tratamento, ajudar uma vaca com um possível problema de parto. Ou seja, se eu consigo diminuir a estação de monta, eu faço com que todas as minhas vacas vão parir na mesma época. E, consequência disso, eles vão também desmamar na mesma época. Ou seja, eu vou ter lotes homogêneos. O que é isso? O que é lote homogêneo? Todo mundo igual, mesmo peso. E é isso que o comprador, tanto o comprador que vai comprar esses bezerros da fase de cria e vai levar ele para recria, ele quer um lote homogêneo, um lote com padrão racial. E, posteriormente, depois da fase da recria, eu quero terminar esse animal para chegar no frigorífico e, posteriormente, chegar na nossa prateleira do supermercado, para a gente comprar nossa picanha, nosso filé mignon, nosso contrafilé, de uma maneira padronizada. Se eu for no supermercado hoje comprar e alguém gostar daquela carne, eu quero voltar semana que vem e que tenha o mesmo pedaço de carne do mesmo perfil que eu comi na semana anterior. Tá bom? Essa aí eu acho que é a parte de fêmeas. Para a gente resumir aqui, que isso aí eu falo quase em um semestre de aula, mas tentei dar uma geralzona aí. Tem algumas outras perguntas, Diogo. Eu acho que a gente pode meio que dar uma pincelada nela de uma vez antes da gente ir para o próximo tópico. Aqui a Lua Lima até perguntou novamente qual a duração de uma gestação e qual o período ideal de lactação dela. Perfeito. E a outra... Luana é uma prima minha, lá do Rio de Janeiro. Ela é advogada, juíza, e ela e o Theo, o marido dela aí, estão querendo investir em gado e estão curiosos aí. O tempo de gestação de uma vaca dura aí 283 dias, como eu falei, 9 meses e um pouquinho. Ela perguntou aqui que eu vi, o número de nascimentos desejados na vida reprodutiva de uma vaca, vai depender muito do manejo, mas para o gado de corte, aí, uma média de 4 a 5 crias, para a vaca também não ficar muito velha, interferir. Mas aí tem todos os critérios de descarte, porque você foi aluna minha e já sabe como é que funciona.
Se uma vaca é muito boa e nesse período de estação de monta, ela consegue continuar todo ano parindo, ela vai ficando. Se por algum motivo ela não parir, ela não emprenhar e não parir nesse momento da estação de monta, ela vai ser descartada do rebanho, tá? Então esse aí é o manejo básico, não sei se eu respondi aí tudo. O pessoal do grupo da Univiçosa estão perguntando, em vaca de leite que usa inseminação artificial, quantos por cento deveria se reservar para ter um parto sem atrapalhar a produção? Quantos por cento você deveria, acho que, deixar sem inseminar para não atrapalhar a produção, sem secar as vacas? Eu acho que eles estão querendo falar de estação de monta, porque no gado de corte, a gente separa todo mundo uma vez só e as vacas vão parir os bezerros só na época do ano. No gado de leite é diferente. Se for isso, primeiro um abraço para o pessoal lá da Univiçosa, lá da minha querida Viçosa. Eles têm uma coordenadora lá chamada Alessandra. A Alessandra foi minha professora na época da Facastelo e está lá comandando ele há muitos anos, a Univiçosa. Sempre estou lá, todo ano, simpósios, palestras que eu posso. Estou lá prestigiando, então um abraço para a galera de Viçosa aí. No gado de leite é diferente. Por quê? Porque eu preciso de leite o ano inteiro. Se eu fizer com todas as minhas vacas em prêmio ao mesmo tempo, vai ter uma época do ano que eu vou encher meu curral de vaca de leite, mas em compensação, na outra época, eu não vou ter leite para mandar. Tá? E aí, com isso, eu vou ficar inviabilizar funcionário, o preço do leite, que é um grande problema aí, qual a época que eu vou produzir mais leite. Então, a gente pode... O leite é uma coisa muito instável, o preço de leite. Então, não dá para a gente produzir leite numa época só. A gente tem que fazer o quê? Faz microlotes. Eu insemino, um exemplo, o produtor que tenha 30 vacas de leite, ele insemina 10 agora no mês tal e se programa, ó, daqui a 9 meses vão entrar 10 vacas produzindo leite. Vão secar algumas e toda vez, uma está saindo, a outra está entrando. Uma está saindo, a outra está entrando. Você vai, a gente chama de repor os animais dentro do curral. Tá bom? Ótimo. Tem muita pergunta aparecendo aqui, mas eu acho que a gente fala o próximo ponto e depois volta para responder, se der tempo, pode ser? Pode. Então, agora a gente falou um pouco da fêmea, da importância da fêmea, gente, na reprodução, mas a gente não pode esquecer também do macho, gente. Ele é importante. Apesar de às vezes não ser tanto, mas ele é importante. Diogo, fala um pouquinho. Por que se deve fazer um exame andrológico? E, para quem não sabe, o que é um exame andrológico? Vamos lá, Rayane. Exame andrológico. Né? Esse é um grande tema polêmico aí. A gente falar de... O Marcos, que brincou comigo, o Marcos Lima, ele é um urologista, um médico, está aí também, um primo meu assistindo, e ele é especialista nessa parte, ele entende disso. A gente sabe que um dos maiores medos do ser humano, do homem, é o tal do proctologista, né? E, na verdade, nós, como médico veterinário, nós também somos proctologistas aí nos touros. Tá? Esse exame andrológico nada mais é do que uma avaliação. A gente coleta o sêmen para ver como é que está a fertilidade dos touros. E aí, o que a gente vai fazer? Tanto ver se ele é fértil, também ver se ele é infértil, subfértil ou até mesmo estéril. E também a gente pode conseguir, através dessa coleta de sêmen, por esse exame, a gente pode determinar a quantidade de vacas que esse touro pode conseguir cobrir a campo. Né? Então, como é que é feito o exame andrológico? Nada mais é do que você prende o animal, faz uma avaliação morfológica para poder ver o que esse animal, por exemplo, como é que está a estrutura corporal. Esse animal, primeiro, ele é da raça definida, é um animal que vai impor características boas para os meus filhos. Então, essa é a primeira questão que a gente sempre faz na avaliação. Depois, morfologia. Como é que esse animal é de musculatura? Ele está bem? A condição corporal boa? Está bem musculado? Os aprumos dele, que são as pernas, os pés, estão firmes, estão fortes. Esse animal está andando bem. Por quê? Porque ele vai ter que montar nas fêmeas, fazer a cobertura. Então, ele vai ter que subir. Na hora que ele sobe, ele vai jogar todo o peso para as articulações posteriores. Se esse animal mancar, tiver algum problema de posterior, por exemplo, ele vai diminuir a quantidade de montas e automaticamente vai diminuir o número de bezerros nascidos lá na frente, no final da estação. Então, esse é o critério, é o olhar. Depois a gente bota esse animal no tronco, faz a avaliação testicular dele. Tá? A gente palpa a bolsa escrotal, que tecnicamente é chamada de escroto, e a gente vai avaliar. Primeiro, a gente traciona ele para ver simetria dos testículos, ou seja, se eles estão do mesmo tamanho, se eles estão iguais. Depois a gente vai avaliar a consistência dele.
ele não pode estar nem muito duro, mas também não pode estar muito mole. Aí, lógico, que eu estou falando da maneira mais leiga, porque nós temos mais gente na live aqui para poder entender. Depois, quem quiser ir a parte mais técnica, a gente tem meu contato, tem meu Não, Instagram, a sim. gente vai conversando. Então, a gente faz essa avaliação testicular. É tanto que quem compra animais aí em leilão, virtuais da vida, vocês podem reparar, nós estão na tela lá vendo, aparece assim, PE 43, 44. O que significa aquele PE? É perímetro total. Mas, Diogo, por que valorizar isso? Pelo simples fato que no testículo que é produzido a testosterona e o espermatozoide. Tá? A testosterona é o hormônio masculino que vai ser responsável pela libido do animal. O que é isso? É a vontade, o interesse sexual dele em montar nas fêmeas. E outro é a produção de espermatozoide, que é o que vai tornar o poder fecundante aí para encontrar com o óvulo e produzir um embrião de qualidade, posteriormente vir a ser um bezerro. Então, Diogo, quais são as indicações aí para exame andrológico? Aí depois disso, desculpa, você faz essa avaliação prévia, você introduz a mão via retal por esse animal para poder identificar as vesículas seminais, para ver se não tem nenhum processo inflamatório, não tem nenhum problema. Estando apto, muito rápido o toque retal, mesmo procedimento aí, eu brinquei agora há pouco com o Marquinho, mas é o mesmo procedimento do humano, a gente vai fazer no animal, não vai ficar lá trabalhando 2 horas lá dentro do reto do animal, você só vai colocar a mão, vai sentir se as vesículas estão normais, vai retirar a mão, e aí você vai para a coleta definitiva, né? Através do eletroejaculador, que o pessoal, a parte do bem-estar animal, aí, às vezes discute isso, é um pouco polêmico, mas é um estímulo de 12 volts, não é uma tomada de 144 volts, é um estímulo. Eu sempre brinco com meus alunos, para eles encostarem a probe no braço ou na barriga, eles sentem um incômodo, mas não é nada insuportável, mas aí não vem ao caso aqui, eu entendo a parte de bem-estar animal, acho que se a gente puder trabalhar de uma maneira que os animais ejaculem sem produzir nada invasivo, eu estou dentro, sou a favor disso. Mas enquanto não cria, não se cria algo novo, é assim que nós estamos fazendo, é assim que nós vamos continuar fazendo por enquanto, a não ser que venha outra ordem aí. E aí a coleta do sêmen. O sêmen é coletado e logo em seguida a gente já monta o microscópio do lado do tronco, já bota uma gotinha de sêmen na lâmina e vai olhar a viabilidade espermática, ou seja, se esses espermatozoides estão vivos. Tá? E aí a gente faz motilidade, vigor, turbilhonamento, são umas características técnicas aqui que não vem ao caso. O que preciso saber é, o sêmen está vivo ou não? Ele é viável ou não? E aí depois a gente consegue avaliar através de concentrações de cada gotinha daquela, a quantidade de sêmen que esse animal está, a quantidade de espermatozoide que ele está produzindo. E aí a gente pega um padrão nacional, a média hoje é 1 touro para cada 30 vacas. De acordo com o meu exame endológico, eu posso jogar esse animal de 1 para 40, 1 para 50 vacas. O JD, que é um dos maiores especialistas de reprodução de andrologia no país, que é o professor da Universidade Federal de Viçosa, ele chega a falar que, dependendo do exame andrológico animal, poderia colocar até 1 para 100. Né? Mas, logicamente, que isso aí, se der um azar e acontece alguma coisa, o boi está no pasto lá, porque o andrológico ele tem validade de 60 dias, né? O certificado dele de andrológico. Só que a gente coletou agora, eu costumo falar o seguinte, eu coletei o sêmen agora, soltei esse animal para o pasto, ele saiu, foi correr, tropeçou, caiu, ou ele está deitado, passa outro no vidro, passa outro piso em cima do testículo. Eu posso garantir que esse animal vai estar viável durante os 60 dias que eu estou testando? Eu costumo falar sempre que a comprovação é ali na hora. O pós esse período, a gente tem que sempre estar olhando, observando, se não tem nenhum problema. E aí, quando que vai indicar o exame andrológico? Em alguns momentos. Por exemplo, no início da estação de monta, que nós falamos, antes de botar o touro no meio da vacada, 30 dias antes eu faço uma avaliação desse sêmen dele. Por que 30 dias antes do jogo e não um dia antes? Porque se der normal, que ótimo, tá lá os touros separados. Mas se der algum problema nessa coleta, dá tempo. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ou algum jeito de cuidar desse touro, ou nós vamos ter que trocar esse touro, comprar um outro. E até procurar, achar outro touro na fazenda, fazer um andrológico de novo, demora dia. Então a gente faz 30 dias antes da estação de monta. Outra indicação, para touros que vão para centrais de inseminação, coletar sêmen, também é feito andrológico. Compra e venda de animais. Eu, por exemplo, como médico veterinário, Rayane, gestor das fazendas que eu atuo,
toda fazenda que compra touro, eu só deixo comprar, eu só deixo não, né? Eu sugiro sempre o proprietário que ele peça o exame andrológico para a fazenda que está comprando os touros. Então, na compra de animais, a gente coloca para leilão, para a estação de monta, e aí você vai falar assim, Diogo, mas e para gado de leite? Onde o touro fica o ano inteiro nas propriedades menores aí, no meio da vacada. Mas eu recomendaria o exame neurológico 2 vezes por ano. Porque na estação de monta, no gado de corte, o animal fica 4, 5 meses lá no meio do tourado e tudo bem. No gado de leite, pelo menos 2. O que você faz? Você separa o touro uma semana no pasto para poder ele recuperar. Quando a gente vai fazer o espermograma no humano, qualquer médico não pede no espaço de 3 a 5 dias, não é muito minha praia, mas eu sei que tem um intervalo aí até que ele vai poder entregar o material. Nos touros é a mesma coisa. Separa aí uns 3 a 5 dias, deixa ele preso, e aí você vai coletar o sêmen. Tá bom? E era... Mais ou menos o andrológico, eu acho que, não sei se eu deixei, ficou alguma coisa para trás, se eu fiquei, você me fala aí. E aí, baseado nisso, o andrológico é importante para quê? Para ver a quantidade. Mas, Diogo, tu quer dizer que eu só vou comprar um touro? Eu só vou poder comprar um touro se ele tiver andrológico? Existem outras formas de comprar um touro. Por exemplo, eu posso comprar um touro só olhando para ele? Isso era uma técnica muito comum de ser feita no passado. Os produtores iam na fazenda, olhavam e falavam assim, nossa, que touro bonito que você tem, vizinho. Aí olhava lá um touro raçador, uma característica racial específica, e ele ia lá e comprava aquele touro por ser o touro mais bonito do vizinho. Ou porque ia numa exposição, no evento agropecuário, aquele animal bem tratado, com ração, com tudo lá, ele olhava e falava, é ele que eu vou levar para a fazenda. Pagava uma fortuna e levava para dentro da propriedade dele. Hoje se tornou inviável. Então, depois desse passo de só olhar para o touro, ninguém compra, não pode mais comprar touro só olhando para ele. No mínimo, você tem que pedir o exame andrológico para fazer todas as coletas de sêmen que eu falei. Tem outros 2 exames muito importantes, que é a brucelose e tuberculose, que a gente pede, que é uma doença, infelizmente, ainda possível de ser encontrada no nosso país. E a outra forma que agora, através do melhoramento genético, está acontecendo, cada dia mais os produtores são mais familiarizados com isso, são as DEPs. O que é DEPs? Diferença esperada por progênie. E aí, com isso, as empresas grandes que vendem sêmen, elas fazem um programa onde elas testam os touros, ou seja, nasce lá um monte de filhos deles, e aqueles filhos eles vão se basear em peso de desmama, peso de nascimento, um monte de características lá, e eles montam o chamado catálogo de touros, que é o chamado sumário. Então, isso é igual um cardápio de restaurante. Você abre o sumário de touro e passa assim, qual característica esse touro me oferece? Me oferece a característica de ganho de peso ao desmame. Opa, a fazenda eu vendo bezerro, eu quero vender meus bezerros pesados, então esse touro aqui que eu quero. Esse outro touro aqui, ele tem uma DEP negativa, positiva para distrocia, problema de parto. Opa, esse aqui eu não quero para mim. Então, assim, mas tem outras qualidades dele, né? Então, a gente vai olhando o somatório das qualidades que a gente quer, o que a gente não quer, e acaba escolhendo isso. Então, virou, Rayane, literalmente o cardápio. A nosso agro hoje virou um cardápio. Tanto de vaca quanto de touros, a gente tem toda a genealogia anotada, todas as associações, a BCZ, as associações do gado holandês, tudo isso está lá, os dados estão lá para provar e mostrar que o melhoramento genético no Brasil veio para ficar. Nós somos referência nisso. O país que mais produz embriões no mundo é o Brasil. A gente fica falando tanto dos Estados Unidos, de Europa, onde a tecnologia, o conhecimento, a coisa boa está aqui, nesse país tropical nosso, que é o grande país do Brasil, do Iapoca ao Chuí, sempre produzindo qualidade para o mundo todo. Exatamente. E essa questão que você falou dos touros, além do exame específico em geral do andrológico, é muito bom você olhar essa questão física do animal. Eu atualmente, né, como eu trabalhei com clínica, então é uma coisa que a gente via muito. Animal com sobrepeso na hora de cobrir as fêmeas, né, gera diversas lesões. O animal às vezes tem um andrológico, ok, tá tudo certinho, a espermogênese dele, mas o animal não tem forma física para cobrir aquele tanto de vaca. Às vezes ele não consegue o quê? Fazer a monta, porque ele está com sobrepeso em outras coisas. O animal ele tem que estar bem nutrido, ele tem que estar em forma, ele tem que estar em forma, né? Ele não pode estar com sobrepeso. Às vezes o animal muito pesado em terreno cheio de buracos, esqueci o nome que fala agora. Oi. Contar um caso, você falou aí agora rápido, não contei nenhum caso ainda.
uma propriedade, o produtor me ligou uma vez, me chamou para falou que as vacas dele estavam ficando vazias, ou seja, não estavam ficando gestantes, né? E eu fui nessa propriedade para conhecer, cheguei lá, levei meu aparelho andrológico, levei meu ultrassom, fui fazer ultrassom nas vacas, as vacas todas aptas, útero muito bom, ovário bom, condição corporal dessas vacas muito boas. E aí falei, bom, as vacas não tem problema, o problema não está nas vacas, vamos olhar o touro. E aí eu fui olhar, mas na hora que eu olhei, eu falei assim, onde você solta essas vacas? Aí o cara olhou assim, a região nossa aqui do sul do estado, para quem não conhece, é região montanhosa, né? E aí na hora que eu olhei para trás do curral, tinha um morro assim, ó, e ele falou o seguinte, não, as vacas saem e vão lá para cima, aí as vacas sobem, vão lá em cima porque na chapada é onde tem um capim melhor. Então elas soltam as vacas no final do curral, elas sobem. Aí fui olhar o tal do touro dele. Primeiro mexi nas vacas, o touro estava no outro lugar, aí o touro chegou. Quando cheguei lá, o touro já devia ter uns 10 a 12 anos. O touro estava desse tamanho assim, girolando. Aquele bicho redondo. Bonito de Aí ver. eu cheguei pro cara que trabalhava na fazenda e falei assim, rapaz, deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse touro desse tamanho todo, ele vai em cima com as vacas passam o dia inteiro lá em cima, ele sobe esse morro com esse peso, com esse... Aí o cara, eu esqueço até hoje, ele olhou para mim assim, você acha, doutor, esse touro fica aqui embaixo todo dia? Resumindo a história, as vacas passavam praticamente o dia todo lá em cima e ele lá embaixo. Então, praticamente, ele perdia o cio das vacas, né? Tinha uma ou duas vacas prenhas e o resto das vacas vazias. Então, ali é um erro de manejo, eu fiz andrológico o touro. Lógico que eu estava passando a idade também, peso, tudo que você falou, já não era um bom touro, mas você conseguiria aproveitar ele como? Eu pedi para mudar o passo, a gente mudou os critérios lá, com 4 meses depois que eu fui lá, 70% das vacas já tinham emprenhado. Então, porque simples manejo. Tem essa cultura, né, de querer ver o reprodutor grande, bonito, gordo, mas só que a gente tem que pensar no bem-estar também, ainda mais novilhas, são muito pequenas, né, um touro muito grande em cima pode dar lesão de coluna e vários problemas, problema de casco por sobrepeso, e aí não emprenha. Aí não, o problema não é reprodutivo, aí já é problema sanitário e de manejo. Ana, eu tenho uma outra história. Quando eu estava lá no Mato Grosso do Sul, Luiz Brito está aí, pode me confirmar. Eu estava na caminhonete uma vez andando de Campo Grande para Bonito, numa reta, tinha uns 20 quilômetros de reta. Quem não conhece aquela região do Centro-Oeste lá, eu recomendo muito. E aí eu perguntei para ele, eu olhei umas árvores muito longe, falei tinha uma pessoa no carro com a gente, eu falei, fulano, daqui lá, onde eu estou vendo, a quantos quilômetros? Porque a gente estava andando na caminhonete numa reta, andando numa velocidade danada, e você andava, parecia que não saía do lugar. Aí ele falou assim, doutor, daqui lá dá uns 100. Eu falei, 100 quilômetros? Ele falou assim, é. Eu falei, nossa senhora, e realmente, a gente andando, a caminhonete voando, a caminhonete, as estradas só retão, e a árvore não chegava. Aí ele olhou para mim e falou assim, ele não conhecia a região do Espírito Santo, ele falou assim, e você, doutor? Quando você olha lá nessa região, você olha em linha reta, assim, você vê quanto? Aí eu enchi o peito e falei assim, eu vejo uns 500. Aí o cara, 500 quilômetros, doutor? Eu falei, não, 500 metros. Você olha para frente, você vê um morro tapando a gente. Então, assim, o pecuarista nossa região sul aqui do Espírito Santo é um guerreiro. E produzir leite no morro, produzir gado de corte no morro, produzir na baixada é fácil. Você fazer toda a parte de plantio, de solo, de forrageira, você criar gado de leite em morro inclinado, para ter marmoreio de carne. Você que fez estágio da CCN em tudo quanto é lugar, você fazer um negócio desse é brincadeira, né? Eu queria mandar um abraço, eu estou vendo o pessoal da CCN aí também, que eu vi mais cedo, Associação Capixaba dos Criadores de Nelore, do qual eu faço parte. Vi que passou aí o doutor Nabi, que hoje é uma referência nacional no gado de corte, é presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Nelore. Então, um abraço para todo mundo lá e falar que a associação está trabalhando em prol dos eventos aí dos alunos, das exposições, e que em breve tudo der certo, aí esse coronavírus vai passar, nossos eventos vão continuar bombando aí durante muitos anos. Você que foi uma aluna que participou muito disso, pós-aluna, formou e continuou com a gente, essas coisas a gente espera que depois dessa epidemia, essa pandemia passar, as coisas vão voltar ao normal. Se Deus quiser. Falando em SCM, em evento, fiquei sabendo, aproveitar que o nosso tempo está quase aqui, que tem novidade vindo por aí, Diogo? Tem novidade. Ainda estou sem relógio aqui, você falou que está quase acabando. Que horas são? Eu estou no apartamento aqui sem nada. 7h25. Falta 5 minutos. Tá acabando. Beleza. Então, nós estamos vindo com um projeto novo agora.
aproveitando esses momentos da tecnologia, da informação, nós tivemos que mudar a vida da gente nos últimos 2 meses. Muita gente a gente não sabia nem o que era live, agora a gente sabe que a live virou rotina já em menos de 2 meses. Então o mundo tecnológico está mudando, as adaptações, minha família está toda assistindo aí. Semana passada, nós fizemos uma reunião pelo Zoom, onde eu pude ter a oportunidade de falar com gente do Rio, de Vitória, de Castelo, de tudo quanto é lugar. Foi uma confraternização pelo Zoom. Quando a gente imaginou que ia fazer um negócio desse? Pois é. Então, você é uma que sabe um pouquinho desse projeto meu, que já tem muitos anos que eu tento implementar ele, mas agora com esse empurrão que o corona tem um lado negativo, mas tudo na vida eu sou um cara muito positivo para tudo e sempre vejo com bons olhos. Então, a parte boa que esse corona veio foi para empurrar e aproximar as pessoas do mundo virtual. Quando, infelizmente, está alongando o contato pessoal, mas nós estamos aproximando o contato virtual. E com isso, eu estou trabalhando aqui para a gente levar mais informações. Nós estamos aqui hoje na live com gente do Brasil inteiro e eu quero dar a oportunidade de trocar experiências. Tá? A gente chama troca de saberes. Por isso, eu estou montando um canal do YouTube chamado Papo com Diogo Vivaco. É o nome do meu canal do YouTube. Isso vai acontecer porque não nada voltado para agropecuário. Eu vou falar um pouquinho de tudo. Vou falar não só do agro, mas vou falar da parte de medicina humana, vou falar da parte de tecnologia, vou falar da parte da saúde pública, vou falar um pouco de tudo, Rayane. É um bate-papo. Nós já estamos fazendo a logomarca. Eu botei em primeira mão para você aí. A gente vai segurar um pouco de informação nos próximos, acredito que em 2 semanas, a gente está conseguindo divulgar isso já. Já tem material editado. Nós estamos fazendo as edições da parte agropecuária, porque é minha praia, até para ficar um negócio onde eu entendo mais. Mas nós já temos vários convidados, eu estou trazendo isso. A partir desses contatos, a gente vai começar a oferecer cursos também, tá, para capacitar. A gente sabe que da necessidade dos jovens que estão formando, das pessoas que já formaram aí em alguns assuntos, nós vamos estar oferecendo isso. E eu vou arriscar aí, vou botar de 15 a 20 dias, o canal vai estar no ar, eu vou contar com o seu apoio, você divulgar para mim aqui nessa AgroLive, que está um maior sucesso. E é mais ou menos isso. Papo com o Diogo Vivaco. Eu tenho uma equipe que está me ajudando. O negócio está virando profissional. Eu tenho o Augusto e tenho o Juliano Caça, que são da área do TI. Então, toda a parte de edição de vídeos, como é que vai ficar o negócio, toda a estrutura. Eu faço a parte técnica, de chegar lá com o assunto, questionar, ser o apresentador. Mas eles não. Eles vão lá e editam, fazem. E está ficando cada edição. Nós já temos aí 4 ou 5 edições prontas já no forno. É só soltar na rede social, mas eu quero ter volume primeiro para fazer uma liberação todas terças e quintas-feiras. Praticamente vai ser, mas você vai ficar sabendo disso. E aí é um projeto de vida, Rayane. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas eu acho mas que tu tem que arriscar. É igual as lives. Eu faço aqui. Eu não sei se vai ter gente assistindo, mas eu confio que vai. Que você me conhece, você me conhece, você sabe que desde a época que eu era professor, eu sempre estimulei muito vocês a correr atrás dos objetivos, a fazer muita coisa. Eu sou muito mais... eu aprendi isso na minha vida com um orientador meu e faço isso. Eu sou muito mais de orientar e vocês virarem fazedores do que eu ficar fazendo os meus alunos. Mas quando a coisa é minha, eu gosto de pegar para fazer e sair na frente dos outros. Então, estou tentando. Espero que dê certo esse projeto. Conto com todo mundo, meus alunos, meus amigos que estão aí. Tem algumas... Tá acabando, hoje é aniversário do Deison. Mandou um abraço para a gente que estava aí, veio fazer uma live com você. Aniversário da Michelle, me pediu para mandar um abraço. Então tem uma galera fazendo aniversário também, aproveitando que agora estou igual o Xuxa, mandando abraço para a família, para os amigos, para os alunos. Tem que aproveitar. E eu que agradeço. Obrigado pela participação aí. Eu sei que o mundo corrido, um monte de live aí. Vai cortar daqui a pouco. Obrigado pela participação, Rayane. Sempre que você precisar, pode contar comigo, tá bom? Pode deixar. Valeu. Eu que agradeço todo mundo que participou. Quem não conseguimos responder as perguntas, eu falo que daqui a pouco vai ter mais lives com esses assuntos. Muita gente perguntou de bezerro, de inseminação. A gente vai fazer mais lives para tirar todas essas dúvidas. Muito obrigado mesmo pela participação.